Estamos de volta e a gente continua a falar de hábitos que previnem e combatem o excesso de peso na infância. Vamos conversar agora com a nutricionista Suzana Franciscato. Suzana, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço a oportunidade de poder passar informação sobre obesidade infantil para vocês, né? Suzana, para a gente começar, quando que uma criança é considerada obesa ou com sobrepeso? A criança é considerada obesa, ela é caracterizada a obesidade com acúmulo de gordura no corpo. Então, existem fatores genéticos que levam a essa obesidade, mas na maioria das vezes as crianças têm um desequilíbrio entre o consumo de calorias e o gasto de calorias. Então, o sobrepeso é quando ele está no estágio chegando na obesidade. Então, depende da idade da criança, depende do sexo da criança, da composição corporal, a gente vai defini-las entre sobrepeso e obesidade. E a gente viu, no caso da criança não está gastando muita energia, nós vimos na reportagem que o esporte é um grande aliado. E a dieta balanceada, ela entra como um complemento, os dois têm que caminhar juntos. Os dois têm que caminhar, porque como a alimentação ela vai fornecer energia para essa criança ela tem que consumir, mas ela tem que liberar essa energia também. Então os dois caminham junto. A criança sedentária, ela vai ter que consequentemente diminuir a ingestão de calorias, mas isso pode também comprometer o crescimento da criança. Então, para prevenir uma obesidade, o exercício físico aliado à alimentação vai ser perfeito. Se a criança pratica muita atividade física, um esporte, mas não se alimenta bem, ela pode ficar até doente. Sim, porque se você gasta muito, se essa criança gasta muitas calorias, ela pode vir a ter um déficit de crescimento, porque a criança está na fase de crescimento, na fase de desenvolvimento cognitivo também. Então, se ela se esforça demais, gasta muitas calorias, ela pode ter perda de peso e ela vai ter um cansaço contínuo que até essa atividade física chega uma hora que ela vai ter que parar, porque ela não vai ter que continuar tendo essa energia para continuar nessa atividade física, né? E o que é muito importante também, com a falta de calorias, nós vamos ter, consequentemente, falta de nutrientes. E a anemia, que é o caso da falta de deficiência de um mineral, que é o ferro, ela vai estar presente muito nessas crianças. Então, porque por falta de alimentos, falta de nutrientes, a criança fica mais cansada ainda, consequentemente, essa performance que ela ia adquirir com a atividade física, ela não vai conseguir. Então, e outros fatores associados a uma alimentação, né, de outras doenças crônicas também. Uma dieta equilibrada poderia ser resumida de que forma, Suzana? A alimentação equilibrada é aquela onde fornece todos os nutrientes que a criança precisa para o crescimento. Então, deve ter carboidratos que a gente encontra no arroz, nos cereais integrais, nos pães, nas massas. Deve conter também proteína, que vem tem proteína vegetal e animal. Da proteína vegetal a gente vai encontrar nas leguminosas, feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, proteína animal das carnes, ovos, leites, né? Temos a gordura que a gordura não é o vilão. A criança precisa se alimentar com alimentos ricos em gorduras, principalmente porque ela também vai fornecer substratos para a formação de hormônios sexuais na fase de estirão, na puberdade, mas não na adolescência. Qualquer gordura. Não, a gordura saudável que a gente considera que é a gordura vegetal, dos óleos vegetais, principalmente. Então, um azeite de oliva, um óleo vegetal de canola, de girassol. E as vitaminas, fibras, sais minerais que vêm das frutas e verduras. Então, a composição da dieta sendo equilibrada, um pouquinho de cada grupo, essa criança vai ter energia necessária para o seu desenvolvimento físico, mental, emocional e para as atividades físicas, né? Seriam quantas refeições por dia? Uma média de 6 refeições, de 5 a 6 refeições, incluindo o café da manhã, a colação, que é aquele horário intermediário que normalmente a criança ou está na escola ou em casa, o almoço, a merenda da tarde, tanto na escola como em casa, o jantar e a ceia na hora de dormir. Assim a gente consegue fornecer todos os nutrientes que as crianças precisam. Mesmo a criança que pratica um esporte com regularidade, 3 vezes por semana, é só fazer essa dieta ou há necessidade de complementar com mais carboidratos, por exemplo? Não, a criança que pratica esporte, ela tem que ter um equilíbrio de 50% a 60% de carboidrato, 20% a 30% de gordura e de 15% a 20% de proteína. Mas o que a gente vai levar em consideração? Se ela gasta mais energia com esse excesso de atividade física, ou que seja 3 vezes por semana, nós vamos simplesmente acomodar as quantidades para essa criança que gasta mais. Não é uma dieta, uma alimentação diferente da criança que não pratica atividade física. O que vai mudar é a quantidade, não a qualidade.
Uma criança que tem casos de obesidade na família, como é o caso de uma das crianças que a própria mãe citou, ela tem que ter uma alimentação diferenciada? Isso é importante. Não é uma alimentação diferenciada, é a mesma alimentação balanceada. Porque assim, se ela tem um caso na família, o ambiente da família não pode ser um ambiente obesogênico. Obesogênico. Obesogênico é o ambiente onde propicia a ingestão de grandes quantidades de gordura, de alimentos não considerados não saudáveis, que seriam excessos de balas, doces, refrigerantes. Então, quando a mãe, os pais entram nesse ambiente mais saudável, a criança vai ser criada num ambiente saudável. Então, por mais que ela tenha genética de obesidade, se o ambiente for favorável, ela não ser obesa, essa criança vai crescer uma criança normal, com atividade física e com incentivo de uma alimentação mais saudável. Ainda sobre atividade física, a criança que pratica à noite, ela tem que se alimentar antes ou depois? Bom, como ela tem que ter 6 refeições por dia, ela vai se alimentar nessas 6 refeições. O que nós vamos ter que fazer é acomodar essas refeições para não serem muito perto da atividade física e não muito tarde na hora dela dormir. Então, se ela faz uma atividade entre 8 e 9 da noite, ela vai dormir umas 11 horas da noite, ela vai estar comendo antes, se alimentando 1 hora, 1 hora e meia antes da atividade física, e quando ela chegar em casa, vai ter também a sua refeição, mas uns alimentos mais leves, para que não... porque a digestão vai ser feita durante a noite. Como ela vai dormir logo em seguida, então isso não vai comprometer a qualidade da digestão dela. Queria aproveitar a sua presença, Suzana. Ontem nós mostramos aqui no Nesp Notícias que alimentos que contribuem para essa dieta rica e adequada, frutas, verduras, legumes, são os que mais têm subido de preço. E muitas famílias reclamam, hoje para comer bem eu tenho que gastar muito. É possível se alimentar bem e contornando essa inflação? Sim, porque o que é importante também é escolher os alimentos da safra. Então, não é porque determinada fruta a criança prefere, determinado vegetal ela prefere. Se os pais acomodarem que vão comprar os alimentos, escolher os alimentos que são da safra, realmente ele vai ter um preço mais acessível. E na hora de fazer escolhas, muitas vezes os pais fazem a escolha errada. Deixam de comprar frutas e verduras e compram outros alimentos que também não estão tão baratos e fazem essa troca. Então, guloseimas principalmente, porque agrada mais os filhos. Então, nessa questão de educação nutricional, existe a criança que quer comer o que ela quer escolher. Então, os pais têm que entrar, porque são eles que vão formar os hábitos alimentares dos seus filhos na infância, né? Os pais e a escola. Essa questão dos alimentos da safra é até mais um mote para inserir novos alimentos, para a criança conhecer, que os pais precisam fazer. Eles precisam, e hoje a criança não passeia mais numa feira ao ar livre. Então, se os pais levarem no supermercado para conhecer os alimentos, vai para a feira, vai passear, além de estar estimulando o conhecimento dos alimentos, vai estar fazendo a criança caminhar também. Então, isso vai associar e o prazer de estar com os pais. Hoje, os pais têm pouco tempo para estar com os filhos. Então, nesse tempo que vai passear na feira, vai fazer compra, vai conhecer os alimentos, é uma maneira de ter uma interação entre a família, né? E o que vai estar colaborando para não haver a obesidade dentro de casa. Tá certo, Suzana. Muito obrigada por suas orientações. Eu agradeço.